Salve, salve, areneiros e areneiras! Salve, salve, família Arena! Pois é, vamos ver mais um trecho da coletiva de Carille após o empate contra o Palmeiras. Agora a gente vai falar de parte tática, né? E vamos ouvir juntos. Antes, gostaria de pedir o seu like aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Me chamo Heitor Oliveira, faço conteúdo há 16 anos sobre esporte Clube Vitória e quero ter você aqui no canal mais vezes. Fechou? Tamo junto, vamos rapidamente ouvir o técnico Carille falando sobre as escolhas táticas dele. Rapidinho, vamos lá. Vamos ouvir o que é que Carille tem a falar. É um jogador que tentei levá-lo. Antes, ele tá respondendo uma pergunta sobre PP. Para o Japão, quando eu vi ele jogar pelo Cuiabá, né, e do Cuiabá ele vai para o Grêmio. Eu estava no Japão, era um dos nomes que estavam no nosso radar para levar para lá e depois não sei o porquê não foi, mas enfim, um jogador que eu acompanhei muito lá, que eu acredito muito, né? Base do Flamengo, fez um ótimo brasileiro no Cuiabá em 23, que faz o Grêmio comprá-lo. Então tá aí e acredito que Vanucci fez um jogo legal, um jogo controlado, acertando o passe, roubando muitas bolas, né? Lembrando aqui rápido, roubando muitas bolas e dando sequência na jogada. É um jogador que com certeza, junto com os demais, vai ser muito importante para a temporada. Boa noite, Carille, Gustavo Nascimento do Varela.net. Como é que você projeta o meio-campo do Vitória com a iminente volta de Mateuzinho, né? Considerando que grande parte da torcida considera Ronald e Baralhas como titulares hoje, Mateuzinho seria esse camisa 10, mas Ronald vem fazendo essa função. E ainda contando com os reforços, o Ben Rodrigues, o Ismael que chegou também, e o Romarinho. Como é que você projeta que vai ser essa disputa no meio-campo? Taticamente, se vai ser Ronald e Baralhas como dois volantes, ou se Ronald vai continuar como camisa 10. E é isso, como você projeta? Sei bem que o Mateuzinho foi contratado aqui pelo Vitória para jogar de lado e jogou até como lateral esquerdo. Eu vou passar a ideia para todos que esse é meu trabalho, do que eu quero, e quem tiver melhor vai jogar. Os treinamentos estão intensos porque está tendo concorrência nas posições e isso é muito bom, porque prepara melhor para os jogos. Então, assim, o meu trabalho, o trabalho da minha comissão essa semana fizemos trabalho tático com todos, não ficou ninguém de fora, e aí vai entrar a parte física, essas questões todas aí, e aí quem tiver melhor vai jogar. Pode ser, passa pela minha cabeça, eu já falei isso em outra coletiva, daqui um pouquinho 3 zagueiros para ter Mateuzinho e Romário perto do 9, aí eu preciso dos laterais muito ofensivos. Então estamos numa construção ainda, mas o mais importante é que tem qualidade, e aí vai ser meu trabalho junto com a comissão ali, as minhas decisões ali para fazer o melhor para o Vitória. Carille, boa noite para você. Eu não sei se eu consegui fazer a leitura correta, mas eu enxerguei uma característica muito diferente do outro time, que era o pós-perda. Vitória, às vezes, perdia a bola e a intensidade, como você também falou aí, de intensidade. É isso mesmo? É o que você pretende botar dentro desse time? E qual é o ponto que você acha que o time tem um hiato muito grande do que o Vitória ainda pode apresentar com o que você tem a propor do seu trabalho? Eu queria saber mais ou menos sobre isso. A respeito da intensidade, perde, pressiona, o futebol está nos mostrando isso, né? No mundo, a gente acabou de assistir um mundial aí onde a intensidade perde, pressiona o tempo todo. Para isso precisa estar tinindo fisicamente. Penso que a gente pode ainda, é algo que eu vou buscar o quanto antes, ficar um pouco mais com a bola. Muitas vezes a gente tem o passe curto e a gente só está olhando o longo e aí coloca uma bola em disputa que poderia ficar no nosso pé. Já melhorou, o jogo de Mirassol e o jogo de hoje já melhorou, mas eu acredito que é aí onde a gente tem muito espaço para crescer. Não sei se vocês vão se recordar. A bola não passou tanto pelo Mateuzinho nesses meus jogos, porque tem que fazer meia, dificilmente meia vai estar desmarcado para jogar, e a gente ter coragem e acreditar e fazer nossos meias jogar mesmo marcado. Como eu disse, já melhorou bastante, mas eu acho que tem um espaço muito grande aí, onde eu vou intensificar os trabalhos aí para que a gente consiga rodar a bola com mais qualidade, envolver mais o adversário, mudar corredor lá do oposto, para que a gente chegue com mais jogadores, chegue com mais qualidade na área do adversário. Professor Carille, boa noite. Ricardo Caldas, do canal do Dinâmico. Eu queria perguntar ao senhor, em organização ofensiva,
houve uma variação hoje do 4-2-4 por 4-2-3-1, principalmente com PP e Baralhas na base e Ronald mais avançado. Queria que o senhor explicasse, principalmente na segunda fase de construção, queria que o senhor explicasse um pouco sobre o porquê dessa variação. A gente, no campo, no nosso campo, quando a gente está com a bola perto da nossa área, a gente sai com uma construção com 4 jogadores, um 4-2-3-1 e liberando o lateral com a bola. E no campo ofensivo, o Raul fazendo o terceiro, trazendo o Osvaldo para mais perto do Renato e dando amplitude com o Eric e com o Michael. Essa é a ideia. Né, se posicionaram muito bem, acho que aí que eu quero crescer, as nossas escolhas podem ser melhor. A gente teve bola para ficar perto, tocar e envolver o adversário, a gente procurou a bola longa, mas estamos num crescimento muito grande. E a variação é essa que a gente escolheu até agora, sem estar definida a forma de jogar ainda. Né, ainda esperando os jogadores chegarem, entrarem numa forma física melhor, para eu tomar a melhor decisão para aquilo que é o clube. Mas é isso, campo baixo com uma linha de 4 mais sustentada, com Osvaldo e Eric dando amplitude, e o Kaiser saindo dos zagueiros para ter uma superioridade por dentro, tentando ter uma superioridade por dentro, e quando ele entrar no campo ofensivo, a gente fazendo uma saída com 3, o Raul sendo esse terceiro zagueiro pelo lado direito. É isso. Bom, aqui mais 2 trechos, mais 3 perguntas. É a primeira vez que ele fala sobre PP, né? Acho que assim, PP merece destaque. A gente, durante a transmissão, eu comentei a respeito disso, que a minha expectativa era ver qual PP ia entrar em campo, né? O PP do Vitória até o jogo do Palmeiras era um PP que não deixava nenhuma saudade. Era um PP expulso no Bavi. Era um PP que, quando teve a oportunidade, não conseguiu apresentar aquilo que se esperava dele. E era um cara dispensável, como ele chegou a ser dispensável. Só que Carille decidiu dar um voto de confiança e contra o Palmeiras ele retribuiu isso. Né? Foi aquele volante que jogava e não deixava jogar. Era o volante que marcava, que iniciava a transição, que qualificava essa série de bola de trás, que dava opção, que se mexeu muito para poder criar, para poder gerar espaço, gerar jogo por dentro principalmente. E até onde ele deu, até onde teve pulmão para suportar, ele suportou o que deu pro jogo. Então assim, a partida de PP foi seguramente a melhor partida dele com a camisa do Vitória. Tomara que ele inicie realmente um ciclo de crescimento, né? Dentro daquilo que o Vitória precisa. Depois ele fala justamente sobre a questão do pé de pressiona, né? O time do Vitória precisar ter intensidade, precisar ter preparo físico, não dá para ser um time que não faz isso. O futebol exige que você faça isso, você trabalhe dessa forma. E depois ele fala justamente sobre a questão tática, né? Acho que o Vitória conseguiu fazer muita coisa nesse jogo. Mudar corredor, acelerar o passe. Quando mudou o corredor de forma veloz, sem aquela demora de tocar atrás, de girar para um lado e para o outro, como o Carpini fazia, aquele trabalho de bola em U, enfim. O Vitória conseguiu acelerar muito, conseguiu achar espaço no canto oposto. Só que aí faltou a confiança, faltou a capacidade para poder decidir de uma finalização, num drible, a melhor escolha daquilo que se tem para fazer com a bola. Faltou isso. Só que isso vem com o tempo. Vem com treinamento, vem com confiança, vem com o time pegando força, pegando moral e você vai melhorando. Você vai melhorando a concentração e a qualidade desses jogadores. Então, assim, dá pra melhorar, dá pra acreditar e é bom que a ideia dele é exatamente isso aí. Sobre a última pergunta, ele fala a respeito de parte tática, né? Ele chegou a fazer durante o jogo essa saída com 3. Com Cáceres segurando mais, o Halter centralizado, o Zé Marcos mais pelo lado esquerdo, espetando mais o Maicon Jesus, só que foi por pouco tempo. Acho que o time começou a executar, viu que não estava legal, não estava com confiança para poder executar e já bagunçou, já voltou à forma corriqueira que já fazia, com os 4 atrás, mais 2 volantes à frente. O time não teve muita confiança para poder fazer ainda. Isso também é tempo. Isso também requer tempo para poder se fazer. Trabalhar durante a semana, trabalhar a parte tática, trabalhar a parte técnica, dar confiança aos caras, ir para o campo e dentro do campo eles terem confiança que aquilo vai funcionar e executar durante a partida. E aí o Vitória vai pegando. É bom que a ideia já está ali.
Aí você vai me perguntar, mas Ítalo, mas se de fato ele for utilizar Ronald e Matheusinho e Romarinho como meia jogar com 3 volantes, essa ideia se apaga? Não. A diferença é que ao invés de Cáceres ser hoje o jogador que fica mais preso na saída, na construção, ele vai passar a jogar mais à frente. Ele vai ser um ala e você vai ter mais jogadores por dentro. Muda-se a forma, mas a ideia de ter os 3 atrás, série de 3, a ideia de ter jogadores ocupando um lado, dando amplitude, vai seguir exatamente a mesma. O outro ponto que eu imagino que vocês vão comentar é, Ítalo, ele falando sobre esses conceitos táticos, isso não vai fazer com que o time do Vitória fique previsível? Eu lhe respondo, não. Porque isso vai depender da tomada de decisão dos jogadores. Você pode saber exatamente os mecanismos da equipe. Você pode saber que o time joga com 3 atrás, pode saber que os laterais vão ficar, os pontas vão ficar espetados quando o time estiver construindo atrás com 4. Você pode saber de tudo isso. Mas a forma com que vai ser feito, a decisão que os jogadores vão fazer, você não sabe. Você não sabe, por exemplo, se dentro desta variação, ele não vai trabalhar, de repente, um volante entrando na linha de 3 e liberando Cáceres. Não sabemos. Então, tudo isso é trabalhado ao longo do trabalho, ao longo da semana de treinamento. Então, a impressão que fica para esse jogo do Palmeiras é óbvio que o resultado atrapalha muito a tomar a decisão de repente o treinador, não ter tirado as bolas, colocado Edu, o pênalti, o resultado, tudo isso acaba mascarando muito o que foi a partida do Vitória. Mas de forma geral, se a gente olhar o jogo todo, os 90 minutos, a gente vai conseguir separar ali 50, 55, 60 minutos de um bom futebol do Vitória e o Vitória que bateu de frente com o Palmeiras. Então assim, tomara que esses 60 de repente já se tornem 70, 80, 90 e o Vitória consiga voltar ao rumo das vitórias. É muito ruim essa quantidade de empates, mas o time começa a dar alguns sinais de recuperação de um time que vai voltar a brigar. A gente precisa, né? Não dá para desperdiçar pontos. Nesse primeiro turno, o Vitória perdeu 9 pontos de gols sofridos na fase final do campeonato. Não dá para desperdiçar tanto ponto desta forma. Não dá para desperdiçar tantas oportunidades assim no Campeonato Brasileiro. É isso que eu tinha para falar a respeito deste trecho da coletiva de Carpini. Gostaria de pedir o... Carpini o quê? Carpini não. Carille! É isso que eu tenho para falar a respeito da coletiva de Carille. Gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Ative as notificações, vem com a gente e já fui. Até a próxima.